Vamos começar mais uma aula sobre pentecostalismo brasileiro e hoje a gente vai refletir um pouco sobre memória religiosa e breve história de Frida Wingren como espaços de tensões no pentecostalismo brasileiro. A nossa reflexão de hoje sobre essa personagem tão importante e essencial na história do pentecostalismo nacional e que durante muito tempo, muitas décadas, foi uma figura praticamente esquecida dentro do protestantismo nacional, especialmente dentro do pentecostalismo brasileiro. Frida foi uma mulher além do seu tempo, e a gente, nessa reflexão de hoje, nessa aula de hoje sobre pentecostalismo, vamos pensar um pouquinho sobre tradição, sobre memória religiosa e pensar a história e a contribuição dessa grande mulher, dessa pioneira do pentecostalismo aqui na América do Sul, especialmente aqui no Brasil. Alguns objetivos da nossa aula de hoje é refletir, sobre as implicações da memória no pentecostalismo brasileiro. Faremos isso a partir das ressignificações do passado referente aos fundadores das Assembleias de Deus, em especial a Frida Wingren, ou seja, olhar a memória e a tradição do pentecostalismo brasileiro a partir da desconstrução da história oficial e rememorar, ou seja, revisitar, olhar novamente os aspectos do protestantismo pentecostal nacional, não apenas dos dois fundadores, que são os constantemente mais lembrados, que é a figura do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, e de todos os outros missionários suecos, e das figuras nacionais, dos pastores nacionais, mas especialmente hoje, na memória de hoje, é resgatar a figura dessa fundadora das Assembleias de Deus, que é a Frida Wingren. Então, a memória, ela é uma construção social, e ela é uma construção marcada por pontos de referência históricos sociais. A memória que a gente tem hoje do pentecostalismo nacional é uma memória construída a partir da história oficial da liderança especificamente masculina das ADs, das Assembleias de Deus, e essa memória ela tem os seus pontos fortes historicamente, socialmente, porque ela foi construída para firmar uma base identitária, uma identidade nacional pentecostal. Só que nessa construção da memória você tem uma história oficial, que é uma história carregada de sentido para toda a dominação masculina, e você tem uma história extraoficial, uma história que, graças a Deus e graças ao Espírito Santo, ela tem sido reconstruída de uns anos para cá, de algumas décadas para cá. Muitos historiadores e pesquisadores voltaram o seu olhar para o pentecostalismo brasileiro, né, especialmente o pentecostalismo nacional, e revisitando livros, revisitando jornais da época, revistas da época, memórias religiosas da época, recordações da época, aprende-se e traz à existência figuras como a figura da Frida. Então, reconstruir esse novo pentecostalismo é olhar para a sua história, para a história dos seus fundadores e não deixar ninguém para trás, especialmente a Frida, especialmente as mulheres que foram deixadas de lado durante muitos e muitos tempos, porque era uma história marcada pelo machismo, era uma história marcada pelo patriarcalismo, mas os novos estudantes, os novos pesquisadores, os novos mestres e doutores, revisitando a história da Assembleia de Deus, têm resgatado essa memória tão importante que é a memória da Frida. Então, a memória religiosa, ela está relacionada com a tradição. Conforme eu falei, a memória que a gente tem hoje do pentecostalismo, ela está conectada com a tradição, com aquilo que foi passado desde o surgimento do pentecostalismo nacional, especificamente as Assembleias de Deus, em solo brasileiro, com a chegada dos missionários em
1911, né, com o registro da denominação em 1911, que é um fato interessantíssimo, né, porque o Gedeon Alencar, que é um dos maiores pesquisadores do pentecostalismo brasileiro, ele diz que, apesar da igreja ter comemorado o centenário a partir de 1911, na verdade, a ISADES, como nome, como denominação, ela só acontece em 18. Os missionários chegam no começo do século XX, eles se localizam em Belém do Pará. Posteriormente, em 1914, eles fundam a Missão de Fé Apostólica, a MF, e só em 18 o nome torna-se Assembleia de Deus. Mas nós, como memória religiosa, como tradição, comemoramos o início das Assembleias de Deus em 11. Mas o Gedeon Alencar, em todos os seus estudos de doutorado, ele diz que o fundamento mesmo deveria ser em 18. Mas tirando essa questão das datas, a memória religiosa ela está conectada com a tradição porque ela tem essa função de preservar, de reproduzir as tradições de um determinado grupo. Então, a tradição que a gente observa, especialmente com o pentecostalismo, ela foi criada através de uma memória passada de geração a geração pela perspectiva, especialmente, dos grandes líderes das convenções, tanto no Norte e Nordeste, né, a Igreja da Assembleia de Deus no Pará, quanto nas dominações aqui do Sul e Sudeste. Essa memória religiosa, ela passa de geração a geração com o intuito de reproduzir aqueles mitos fundantes, né, que a gente geralmente carrega com as nossas tradições e com as nossas denominações para contar a tradição religiosa de um determinado grupo. Então, isso que a gente vai pensar hoje aqui, que é essa história da memória religiosa, da tradição, daquilo que nos foi contado e de uma figura importantíssima que é a figura da Frida Vini. Considerações iniciais. Bom, quando se fala nas origens das Assembleias de Deus, dois nomes são lembrados: os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Esses dois personagens subscrevem na memória coletiva, olha aí, a memória coletiva. Esses dois nomes, qualquer lugar que você perguntar dentro de uma Assembleia de Deus sobre a origem, o surgimento da denominação no país, esses dois nomes serão citados, serão lembrados. É claro que também, assim, muitas pessoas dentro da denominação não conhecem a história da denominação, e isso não é uma prerrogativa apenas das Assembleias de Deus. Dentro do protestantismo presbiteriano, batista, da Igreja Quadrangular e das igrejas históricas, há um desconhecimento com a memória afetiva, histórica e social da denominação. Mas os que conhecem, mesmo que de maneira superficial e vaga, a história das Assembleias de Deus no Brasil, os nomes que eles vão citar para você são os nomes de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Porque esses dois personagens são personagens centrais na memória coletiva da nação pentecostal. Sabe? É aquilo que a gente traz na historiografia como um mito fundante. E a historiografia oficial, todas as revistas e livros da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela vai trazer os dois como os grandes desbravadores do território nacional e do pentecostalismo nacional. Então, esses dois personagens subscrevem na memória coletiva do pentecostalismo, como aqueles que iniciaram as Assembleias de Deus, e a historiografia oficial da Igreja faz questão de reforçar a figura do Berg e do Wingren como os principais nomes do início da denominação. As recordações a respeito de Frida são quase inexistentes. Então, olhar essa ideia da memória religiosa como espaço de tensão no pentecostalismo é observar que há um mito fundante, e ele está baseado
especificamente em Daniel Berg e no Gunnar Wingre. São os dois homens. A historiografia oficial faz questão de levar-nos a um patamar de reconhecimento e não cita a Frida e nem outras mulheres importantíssimas no desenvolvimento do protestantismo pentecostal no começo do século XX. E são essas recordações a respeito da Frida que, dentro do pentecostalismo, nós precisamos resgatar e observar que não foram apenas o Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Eles foram importantes, eles têm o seu papel preponderante, essencial no desenvolvimento do pentecostalismo nacional, mas o resgate da Frida e de tantas outras mulheres que entraram por dentro desse país, desbravando lugares, evangelizando pessoas, lugares, bairros, cidades, nós não temos noção do trabalho maravilhoso que essas mulheres fizeram, especialmente a Frida Wingre. Então, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles se conhecem através do movimento pentecostal. Você sabe que no começo do século XX há o surgimento de um resgate do movimento pentecostal estadunidense, e esse resgate ele vem acontecendo desde o surgimento do metodismo, né? John Wesley, o Jonathan Edwards, no final do século XVIII, eles estão trazendo novamente a noção do pentecostalismo a partir da experiência sobrenatural do Espírito Santo, e após o John Wesley, após Jonathan Edwards, nós temos o surgimento dos movimentos de santidade, os movimentos holiness, conhecido como os movimentos de santidade. O falar em língua não é uma prerrogativa apenas do pentecostalismo, especialmente desse movimento pentecostal iniciado nos Estados Unidos, mas há evidências, e óbvio que essas evidências são desde o livro de Atos, capítulo 2, do surgimento do pentecostalismo, assim como nós pensamos a partir do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, historicamente, esse derramamento ele vai acontecendo em diversos países, em diversas localidades dentro dos continentes. E no começo do século XX, especificamente em 1906, nos Estados Unidos, há um movimento que é começado pelo Charles Fox Parham, em Chicago. E o Charles Fox Parham, ele é um defensor da doutrina pentecostal, do movimento pentecostal, da manifestação do Espírito Santo, do falar em línguas como evidência inicial desse batismo. Ele tem um aluno chamado William Joseph Seymour, e o Seymour ele é importantíssimo nessa história porque olha o que o Espírito Santo está fazendo. O Charles Fox Parham é branco. O William Seymour é negro. É filho de escravos, ele é descendente de escravos. A historiografia diz que ele é cego de um olho, praticamente não escolarizado. E o Seymour, ele tem o privilégio, né, digamos assim, porque dentro dessa questão do racismo que estava em voga ali nos Estados Unidos, não há nenhum privilégio no que eu vou falar agora, mas, entre aspas, ele tinha o privilégio de ficar sentado próximo à porta ali do seminário, da onde o Charles Fox Parham ele ensinava, e aí o William Seymour ele ouvia aquilo que o Charles Fox Parham ia ensinando. Então, ele tinha, entre aspas, esse privilégio, porque para os brancos era um privilégio, um negro estar perto, mas não era privilégio coisa nenhuma. Era uma segregação, era racismo, era pecado, mas o Espírito Santo, ele, de forma sobrenatural e transformadora, ele toma o William Seymour e ele começa um movimento pentecostal nos Estados Unidos. Depois dessa experiência, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles vão conhecer eles vão se conhecer dentro desse contexto do movimento pentecostal, e depois da experiência desse chamado batismo com o Espírito Santo, eles se sentem vocacionados para irem a um lugar chamado Belém do Pará, que é aqui na América do Sul, que é no Brasil. Então, quando eles chegam em Belém do Pará, eles vêm com essa tradição pentecostal aprendida pelo
Charles Fox Parham e passada pelo Charles Fox Parham para o William Seymour, e o William Seymour passando para o Daniel Berg, para o Gunnar Wing e para tantos outros que tiveram o privilégio de assistir o seu movimento pentecostal ali. E por que eu falei que foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo? Porque ele pega um homem negro que era segregado, que era afastado por conta do racismo dos povos brancos e dos homens brancos. Alguns historiadores até criticam o próprio Charles Fox Parham, né, porque ele poderia ter colocado o William Seymour para sentar dentro da sua sala, mas deixa ele no corredor. Então o Espírito Santo ele usa o Seymour contra todos e todas e qualquer circunstância desfavorável a isso. É o William Seymour que é usado pelo Espírito Santo para levar essa mensagem pentecostal da manifestação dos dons e da atualidade desse mover sobrenatural ali em Los Angeles. Então, quando o Daniel Berg e o Gunnar eles se conhecem dentro desse movimento de fervor, desse resgate da espiritualidade, da manifestação dos dons, eles vêm até Belém do Pará em 1910 e ainda estão, nesse primeiro momento, ligados à Igreja Batista. E isso é importante porque, quando eles chegam aqui, eles começam a ministrar dentro da Igreja Batista aquilo que eles haviam aprendido do Charles Fox Parham e do William Seymour lá no começo, 1906, no começo do século XX, com a manifestação sobrenatural dos dons do Espírito Santo. E aí a igreja aqui, a Igreja Batista aqui, os convida a saírem da sua igreja, do seu culto, porque eles estavam pregando uma doutrina estranha. Então, juntamente com eles, mais 18 pessoas também foram convidadas a saírem, a se retirarem desse complô, que no começo a Igreja Batista que acreditava que era um complô e uma heresia, essa pregação da manifestação do falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. Com essa ênfase, eles foram desligados, porque muitas pessoas estavam ouvindo e se deliciando daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, e com mais 18 pessoas eles saem e fundam a igreja que o Gedeon Alencar e outros historiadores vão dizer que em 1914 eles começam a missão de fé apostólica. Então, olhando esse breve resumo do surgimento do pentecostalismo aqui, a gente precisa pensar primeiro, antes de chegar na Frida, essa ideia da memória religiosa e da tradição. Porque quando essa memória coletiva acontece, de olhar apenas o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, quando eles chegam aqui em Belém do Pará em 1910 e se apresentam à Igreja Batista e depois são convidados a se retirarem, cria-se uma memória coletiva, cria-se uma ambientação, uma tradição de que eles, sem nenhum apoio financeiro, sem nenhum tipo de suporte, o que realmente era verdade, porque o Gunnar e o Berg, eles passam a realizar cultos domésticos com esses 18 membros, eles são expulsos da Igreja Batista com esses 18 membros em 1911, eles começam a realizar cultos domésticos e depois, em 14, eles criam a missão da fé apostólica. Aí há uma criação de uma memória coletiva. Por quê? Essa memória da criação do Daniel Berg e do Gunnar Wing como fundamentos do pentecostalismo brasileiro, cria-se dentro da tradição oficial e da história oficial essa memória coletiva com o sentido de identidade social, com o sentido de pertencimento a esse grupo. Com efeito, nós não somos os senhores totais das nossas lembranças, nós somos o resultado daquilo que passaram a nós. E no pentecostalismo nacional, o que passa é a história dos fundadores, dos desbravadores. Então, nós precisamos olhar os testemunhos, olhar novamente a historiografia, para quê? Para fortalecer, e aqui eu não quero desmerecer nem o Daniel, nem o Gunnar, e nem nenhum outro pioneiro. Pelo contrário, eles têm um papel importantíssimo no desenvolvimento do pentecostalismo nacional. A nossa ideia é olhar essa memória religiosa e observar
como que essa memória coletiva ela promove uma identidade social, uma ideia de pertencimento, ou seja, uma ideia de testemunho daquilo que foi o fato histórico na figura dos líderes pioneiros. Então, a gente olhar novamente a história é observar os testemunhos para fortalecer a história dos pioneiros e também para enfraquecer algumas coisas que foram postas a nós de maneira equivocada. E, por outro lado, também completar aqueles eventos e aquelas personagens que nós não recebemos tantas informações pela historiografia oficial, mas embora, apesar das muitas circunstâncias, elas precisam vir à luz e sair da obscuridade, sair, né, do lugar onde lhes foram postas, do lugar de abafamento, de silenciamento que a tradição colocou essas pessoas. Então, a memória nos permite construir uma narrativa do passado. É a partir daí que nós construímos narrativas e imagens dos outros e de nós mesmos. A memória permite que os indivíduos se conheçam como uma entidade contínua através do tempo, de modo que essa memória se fundamenta numa construção social a partir da comunicação com os outros. Então, a memória religiosa e a memória coletiva, ela é passada de geração a geração. Ela é essa construção referencial, social, essa construção do ponto de vista histórico, e ela não deve ser entendida como um recipiente protegido, porque ela precisa ser revisitada, ela precisa ser observada como uma força imanente, mas pronta para ser desconstruída de alguns pesos, né? De algumas coberturas que foram colocadas a ela, e de modo que a gente possa classificar e recordar, abrir algumas gavetas, como se fosse um guarda-roupa mesmo, abrir algumas gavetas, revisitar essa memória coletiva e reinterpretar a nossa história fundante. Então, podemos falar de memória como coisas passadas. Nós não temos nenhuma possibilidade hoje de conversar com fundadores. Não temos nenhuma possibilidade hoje de conversar com testemunhas oculares, mas nós podemos revisitar outras memórias e outras recordações para observar a transformação que a tradição precisa ser posta. A memória religiosa ela está relacionada com a tradição, ou seja, ela tem a função de preservar, veja, ela tem a função de preservar e reproduzir as tradições religiosas de determinado grupo. É o que está acontecendo aqui dentro do pentecostalismo que nós estamos estudando hoje. A memória religiosa e a memória coletiva, ela preserva essa história da tradição. Se você pegar qualquer livro da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, os historiadores oficiais, eles não dão o devido valor e a devida memória à personagem da Frida. Mas sempre é citado Gunaving e Daniel Berg, Samuel Nistron e os outros suecos e outras figuras importantes do ponto de vista masculino do pentecostalismo. Então, a memória, ela preserva essa história. A memória, ela passa a ideia da reconstrução gerada pela necessidade desses grupos religiosos conservarem a sua identidade, que estaria fundamentada nas origens desse grupo. Então, quando você mexe nessas memórias, você está mexendo na origem desses grupos, você está mexendo nesses grupos fundantes, e isso faz com que a tradição seja abalada. A tradição e a reorganização da memória contribuem para que os grupos religiosos se mantenham vivos. Toda reorganização de identidade tem seu preço, que nesse caso corresponde à desaprovação. Reformulações de identidade sempre significam reorganização da memória. Então, a memória ela vai permitir com que os indivíduos se conheçam como uma entidade contínua através do tempo.
E essa revisitação, essa reformulação da identidade, ela vai provocar uma nova reorganização da memória. A memória e a história, elas não são sinônimos. A memória é aquilo que nós recebemos como recordação, como tradição, como mito fundante. A memória é um fenômeno atual. A memória é uma construção vivida. A memória ela é uma representação geracional. A história não. A história é uma representação do fato, do passado. A história, por sua vez, ela tem historiografia, ela tem documentação, ela tem os seus contos oficiais, mas a memória não. A memória é um fenômeno. A memória é aquilo que está passando oralmente de geração em geração e ela surge e é preservada dentro do grupo, né? E esse preservar, às vezes, contém algo que nós precisamos ressignificar, revisitar e observar de forma que a gente consiga perceber as novas personagens e conexões que a história foi deixando para trás. E uma dessas personagens é uma pessoa que eu sou muito, muito apaixonado pela sua história, muito inspirado pela sua história, porque a memória funcional, dentro do protestantismo, ela abandona um pouco desses elementos do passado. Ela seleciona aquilo que ela quer colocar e destacar, né? A memória ela tem um momento e uma atualidade, uma fragmentação importante, que é nos ensinar oralmente aquilo que a nossa identidade do grupo, como um perfil identitário, nos faz corpo. Mas, todavia, é sempre uma questão de construção e desconstrução a gente olhar alguns fragmentos de recordações que foram deixados de lado. Aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque eu não sei se esse abafamento foi proposital ou se foi apenas uma posição que reflete a nossa história machista, patriarcal, racista e que precisa ser totalmente transformada pelo Espírito Santo. Então, a Frida Vigre, ela precisa ser resgatada da nossa memória. Ela nasceu dia 9 de junho de 1891, na Suécia. Os seus pais, Jonas e Cristina, eram membros da Igreja Luterana. Todavia, na juventude, Frida foi para a Igreja Filadélfia de Estocolmo. Frida, ela, dentro da sua família, ela tem uma origem muito simples. Ela, quando a gente geralmente pensa na Suécia, né, um país de primeiro mundo, não. No começo do século XX, porque Frida nasce no finalzinho do século XIX, 1891, mas no começo do século XX, a Suécia era uma sociedade muito, muito pobre. E a Frida vem de uma formação muito, muito pobre. Apesar dos seus pais terem feito todos os esforços, e aí os pais têm um papel essencial na formação de Frida, porque ela consegue estudar e consegue se formar como enfermeira, e essa formação ela é extremamente importante, essa formação no curso de enfermagem, porque além da sua formação profissional, ela lá no futuro teria um papel importantíssimo do cuidado com o seu futuro marido, que era o Gunnar Vingre, que tinha uma saúde muito debilitada, muito frágil. Mas por conta da experiência dela como enfermeira e por causa das experiências dela no trabalho como enfermeira-chefe de um hospital, porque ela tinha passado por esse período de estágio, ela pôde cuidar de uma maneira muito especial do seu marido lá no Belém do Pará. Então a Frida ela nasce dentro desse contexto da Suécia, uma Suécia muito pobre,
uma família simples, mas que consegue fazer com que ela estude, e ela, então, a partir desse momento, ela começa a ouvir sobre missões por parte do pastor Levi Petrus, na igreja da Filadélfia, lá em Estocolmo, e aí ela se interessa, fala com o pastor que tem o desejo de viver missões, e aí ela se interessa com a evangelização, e ele matricula a Frida num curso bíblico, num seminário bíblico na cidade sueca de Gotabro. Entre os anos 15 e 16, a Frida conhece o Wingren. Por quê? O Wingren, depois de alguns anos aqui no Brasil, em Belém do Pará, ele vai descansar um pouco daquele constante e fervoroso trabalho que ele vem fazendo aqui no Brasil. E aí, ele, entre os anos de 15 e 17, ele esteve na Suécia. E, nesse período, a saúde do Wingren estava muito debilitada. Por quê? Como eu disse, ele tinha uma saúde muito frágil. Ele sai de um clima europeu para trabalhar como missionário num clima tropical no norte do país, um sol extremamente castigante, e é nessa situação, quando ele volta para a Suécia para cuidar da sua saúde, para descansar um pouco, em razão dos seus 5 anos de trabalho missionário, que eles se conhecem e se tornam amigos. É um fato interessante que o Israel Araújo conta no seu livro, Os 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus do Pará, que ele diz o seguinte, abre aspas, antes de retornar dos Estados Unidos e da Suécia, onde esteve entre os anos 15 e 17, recuperando as forças, após os primeiros 5 anos de atividade no Brasil, Wingren encontrou-se com Frida. Na Suécia, por diversas vezes, os dois oraram juntos na residência da família do Vasterland e na casa do pastor Levi Petrus. Fecha aspas. Então, eles se conhecem, começam a orar, e aí há um aquecer no coração de ambos. Depois de 7 anos em Belém, aqui a família decidiu ir para o Rio de Janeiro, porque nessa parte aqui, depois que a Frida conhece Wingren, ela vem ao Brasil, né? Ela vem ao Brasil sozinha, e isso aqui é um fato interessante antes da gente falar sobre essa mudança de Belém para o Rio de Janeiro, porque quando eles se conhecem, e o Gunnar vai para Nova York, e a Frida ela vai para Belém do Pará, ela tem cerca de 26 anos e faz a sua primeira viagem com um navio totalmente sozinha. Ela sai da Suécia, vai para Nova York, encontra o Wingren lá. De Nova York, ela vem até Belém do Pará. Isso no dia 21 de junho. A Frida embarca mais uma vez sozinha no navio, e engraçado que o nome do navio era Rio de Janeiro, e ela chega aqui em Belém do Pará, 14 de julho de 17. Aí eles se casam no mesmo ano, quem faz o casamento é o Samuel Nistrom, e dessa união o Wingren tinha cerca de 38 anos e ela 26. Então, você imagina, aqui começa a gente observar a fortaleza espiritual e a coragem dessa mulher. Uma mulher com 26 anos entra num transatlântico para viajar quase um mês, sozinha, no começo do século, para um lugar que ela desconhecia, com um clima totalmente tropical, sem recursos financeiros, totalmente dependente da ação do Espírito Santo. E ela vem. Quando ela chega, depois o Gunnar volta de Nova York, eles se casam em outubro, e aí desse casamento eles têm uma união fervorosa e 6 filhos. Quando eles estão os dois juntos em Belém do Pará, há uma série de sofrimentos na família. Primeiro, por causa da malária. A malária, ela derrubou a Frida várias vezes, várias vezes. Teve uma época que ela pegou malária quase que 3 meses. E ela estava assim, a ponto de morrer. Tanto que ela orava
E o Wingren também orava ao Senhor, dizendo: Senhor, ou cura a minha esposa, ou então leva a minha esposa. Porque ela sofria muito de malária. E quando não era ela, ele pegava. E sem contar as provações financeiras. Por exemplo, os historiadores vão dizer que muitas vezes os pioneiros só tinham banana e farinha de mandioca para comer. O próprio Orlando Boyer, que foi um outro missionário aqui no Brasil, ele diz que em muitas vezes ele comia apenas farinha de mandioca com caranguejo. Então era uma provação. A Frida, ela tem uma carta, assim que ela chega aqui em Belém do Pará, em 17, ela escreve uma carta falando sobre a quantidade de mosquitos, falando sobre o calor, falando sobre a beleza de Belém, né? Mas também falando sobre a diferença do clima tropical extremamente castigante. E por conta dessas provações em Belém do Pará e da frágil saúde do Guná, o que acontecia? Durante muitas e muitas vezes era a Frida que era responsável em ministrar a Santa Ceia, em ministrar a escola dominical, em pregar o evangelho, em tomar a frente dos trabalhos por causa da saúde frágil do seu marido. O Wingren, o Guná, o seu esposo, teve um papel importantíssimo, mas durante muitas e muitas ocasiões ela puxava a rédea e tomava frente das evangelizações e das missões de maneira sobrenatural e fantástica na dimensão do poder do Espírito Santo. Então essa mulher é uma mulher que pode ser chamada de apóstola, de pastora, porque tem um trabalho sensacional. Só que eles se cansam, de certa forma, do trabalho lá em Belém do Pará por causa do clima, das crianças e de muitas outras situações que estavam acontecendo lá no Pará. Eles passam 7 anos em Belém do Pará. A família decide, então, ir para o Rio de Janeiro. Eles saem, né, de Belém do Pará, saem do norte, vêm para o sudeste, com um clima um pouco melhor, com melhores condições, e desembarcam em junho de 24. Alugam uma casa em São Cristóvão, onde também inauguraram o primeiro salão de cultos das Assembleias de Deus do estado do Rio de Janeiro. E nesse período, a Frida, ela exerce um trabalho de evangelização, de pregação, de ensino, abertura de novos pontos de culto. Ela dirigia a escola dominical e ela tocava violão. Então, a Frida, quando chega no Rio de Janeiro, ela tem um trabalho essencial. Ela inaugura o trabalho na casa de detenção todo domingo de manhã. Ela prega, ela ensina, ela escreve, ela é articulista de jornais, porque o Wingren, ele cria o jornal, que é um jornal para a divulgação dos atos e dos artigos e da edificação dos membros da Assembleia de Deus, e a Frida, ela é colunista desse jornal, ela é editora desse jornal, ela ensina, ela traduz, ela compõe hinos da harpa, ela traduz hinos da harpa, ela toca órgão, ela toca violão, enfim, era uma mulher que estava chamando a atenção. Ela executava um intenso trabalho na igreja. Olha, foi a primeira mulher. Até hoje, a revista da Escola Dominical da CPAD não teve outra mulher a escrever comentários de revista da Escola Dominical. Frida foi a única, a primeira e a única. Além disso, foi autora de 24 hinos da harpa. Então, quando ele cria o jornal Som Alegre, a Frida, ela toma frente dos artigos, da edição, do preparo, de tudo aquilo que era essencial para que o evangelho chegasse em muitos e muitos lugares através da palavra escrita. No ano de 30, acontece um fato que é um fato triste, né? Porque há uma convenção geral, a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930, e ela tem alguns pontos de debate, e dentro desses pontos de debate, um dos pontos é sobre o ministério feminino, sobre o pastorado feminino, sobre a atuação feminina. E aí eles decidem, eles quem? Os homens decidem, os missionários suecos, os pastores brasileiros decidem que a mulher, ela
não poderia mais pregar e ensinar. Caso, em último lugar, não tivesse ninguém, não tivesse outra pessoa, aí sim ela poderia. Então é uma questão triste e deixa a Frida muito abalada, que apesar desse intenso trabalho desenvolvido por ela, a sua história é quase inexistente nas Assembleias de Deus, e ainda há esse abafamento em 1930, e o que a gente observa é que, deixa eu tomar uma água aqui, o que a gente observa é que, com relação ao ministério de Frida, Gunnar Vingre disse que durante a minha enfermidade, a minha esposa, junto com os obreiros da igreja, tem assumido a responsabilidade pela obra. Percebe-se pelas palavras de Gunnar que a sua mulher pastoreava a igreja. Ela era pastora, não tem sombra de dúvida. Ela é uma pastora, uma apóstola. Ou seja, Frida ocupou a função de pastora-presidente. Essa intensa atuação da Frida nas Assembleias de Deus causou incômodo, principalmente entre os pastores brasileiros e os pastores suecos que atuavam no Brasil. Por coincidência, ou não, né? Quem foi que fez o casamento da Frida? Foi o Samuel Niston. Quem foi que recebe a Frida no porto, no primeiro dia que ela chega de navio, em 1917? Samuel Niston. E quem é o maior opositor do ministério da Frida? Samuel Niston. Entre os suecos, o pastor Samuel Niston era um ferrenho opositor do ministério da Frida. E os brasileiros, aí você junta a nossa cultura, né? No começo do século XX, essa cultura machista, patriarcal, e junto com o coronelismo no nordestino, você observa que na Convenção de 30 ela foi voto vencido e completamente silenciado. Em setembro de 30, acontece na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira convenção das Assembleias de Deus. Um dos principais motivos para a convocação dessa reunião era para tratar exatamente do ministério feminino na igreja. No final das discussões entre os convencionais, ficou decidido que a mulher não poderia exercer o ministério pastoral. Foi o que eu disse, ela foi totalmente silenciada. Ela estava chamando a atenção e foi silenciada. A Frida não aceitou de maneira passiva a proibição, mas Frida já reivindicava espaços de atuação das mulheres. A Frida foi proibida de pregar e ensinar na igreja, no entanto, ela continuou sua atuação como redatora do jornal Mensageiro da Paz e usou aquele espaço para se manifestar contra as decisões que restringiam o ministério feminino. O que eles queriam? Eles queriam uma esposa de pastor recatada, silenciada e do lar. Era isso que eles queriam. Eles não queriam uma mulher que pregasse, uma mulher que escrevia, uma mulher que ensinava, que ia em cadeias, que ia em hospitais, uma mulher que assumia a liderança da igreja quando seu marido estava enfermo, uma mulher que tomava conta da sua família, mas que também não deixava espaços para que ninguém falasse que ela não era espiritual. Uma mulher que era uma mulher totalmente à frente de seu tempo. Então, trouxe para eles um enorme incômodo. Aí o que acontece é esse silenciamento. Porque quando tu pega a foto da Convenção de 30, e todas as fotos de convenção geral, há uma série de homens, é só homens. Eles não dão espaço, até hoje, para quebrar essa hegemonia, e começou a cair, graças a Deus, mas na convenção geral ainda, na CGADB ainda, isso é muito forte. Não há espaço para o ministério feminino, só há espaço para o silenciamento. Aí, a gente teve essa primeira convenção de 30, que esse abafamento acontece. Depois você tem uma convenção novamente para tratar do tema e continua o silenciamento. Aí a gente tem uma outra convenção em 80, que é a terceira convenção que trata do tema, e a mulher continua com o Ministério Feminino abafado. Só em 2017, numa convenção em Belém do Pará, que é a CADB, a Convenção das Assembleias de Deus do Belém, do Brasil, do Samuel Câmara, que há um congresso e há uma convenção lá.
e as mulheres, esposas de pastores, mulheres pregadoras, atuantes do ministério, se reúnem e enviam uma carta ao pastor Samuel Câmara solicitando o reconhecimento do seu trabalho. E aí a CADB, 2017, consagra dezenas de pastoras do ministério pastoral. Mas a CGADB continua silenciada. Ou melhor, continua silenciando mulheres, abafando mulheres. Mas o Espírito Santo, ele dá voz e usa essas mulheres de maneira sobrenatural. Olha, vou te falar, se não fosse o trabalho da Frida aqui no Brasil, eu acho que a gente teria uma outra história. Eu acho que a nossa história seria totalmente diferente. A gente não tem noção do tamanho, da importância dessa mulher. Bendito seja o nome do Senhor. A importância dessa mulher para a história do pentecostalismo aqui no Brasil. Esse sentimento de inconformismo não é registrado na história oficial das Assembleias, pois desde então as mulheres ocupam um papel secundário no ministério eclesiástico. Os registros na historiografia oficial a respeito de Frida tendem a destacar o papel que ela desempenhou como boa mãe, boa esposa e auxiliadora do ministério do marido. Por que o silenciamento do ministério feminino? Qual é a razão de Frida e outras mulheres serem quase inexistentes nos processos de memorização religiosa nos grupos pentecostais? Lembra que nós começamos a aula falando sobre memória, sobre recordação? Então, por que ela e outras mulheres são quase inexistentes nesses processos de memorização religiosa nos grupos pentecostais? Bom, talvez porque elas não se enquadrem nesse perfil, nesse formato constituidor da identidade. E excluí-las garantiria a tradição intacta. Frida não era uma mulher que ficava quieta. Ninguém calava a Frida. Ela tinha postura, tinha caráter, tinha identidade. Ela tinha um perfil que não era o perfil que eles queriam. Eles queriam uma mulher recatada, uma mulher em silêncio, uma mulher submissa, uma mulher que não desse opiniões, e Frida não era assim. E muitas outras mulheres, graças a Deus, não são assim. Elas colocam a sua voz, elas trazem voz àquilo que o Espírito Santo está falando com elas, com muita luz, com muita sabedoria e com muita dignidade. E aí, por conta disso e de outros fatores, que eles fazem com que essa memorização religiosa abafe ou exclua da história oficial essa tradição, para que preserve a história dos homens. Então há uma legitimação e há uma deslegitimação. Por quê? Uma das tarefas da memória religiosa funcional é a legitimação, tendo em vista o seu desejo de manter a memória oficial. Então você legitima uma coisa para estabelecer a sua memória oficial. Essa memória legitimadora tem, ao lado de uma face retrospectiva, sobretudo na forma de genealogias, já que o poder dominante tem necessidade de explicar a sua própria origem, né? O mito fundante, o poder dominante, ele tem a necessidade de explicar a sua própria origem. Ele coloca, legitima e deslegitima quem ele quer. A memória legitimadora também tem um lado prospectivo relacionado ao presente de manutenção da tradição. Esses processos também preservam as estruturas de dominação e as outras formas de violência simbólica. Então, essa legitimação do poder dominante explica a sua origem. Qual é o objetivo? O objetivo é preservar essas estruturas de dominação. Então, quando é que a gente vai ver uma mulher pastora presidente na CGADB? Quando é que a gente vai ver uma mulher pastora presidente de uma convenção? Quando é que a gente vai ver uma mulher nos grandes congressos onde só esses caras falam? Porque eles gostam de ficar cercados de homens, eles não gostam de mulher. A verdade, psicanaliticamente, é essa. Eles não gostam, eles odeiam mulher. Eles não gostam, eles gostam de ficar perto de homem, de figura masculina, de terno e gravata, totalmente formados. E
legitimam, assim, a sua história patriarcal. Mas o Espírito Santo quebra essas estruturas, porque isso é violência simbólica, é silenciamento, é manutenção de estrutura de dominação. E no Novo Testamento você não vê Jesus fazendo isso. Jesus dá voz às mulheres, dá espaço a mulheres, caminha com mulheres, legitima mulheres. Tanto no Novo Testamento quanto no decorrer da história da igreja, quantas mulheres foram sensacionais na obra do protestantismo nacional. Então, para terminar a nossa reflexão sobre essa ideia de memória religiosa e recordação, há algumas coisas para a gente refletir e encerrar. Bom, a memória religiosa é um campo de disputa e tensões. Os portadores da memória oficial do grupo religioso lutam para reproduzir e manter a tradição, o que, segundo eles, é determinante para a conservação da sua identidade. Entretanto, os grupos religiosos não estão imunes às dinâmicas sociais, de modo que as adaptações são necessárias à subsistência do grupo. Então, a gente precisa mexer nesses campos de memória, e aqui eu parto, do campo do pentecostalismo nacional, mas temos muitos outros campos onde a memória religiosa ela precisa ser mexida, revista, revisitada, de modo que essas dinâmicas sociais elas possam ser reconfiguradas, readaptadas, para que haja uma nova experiência religiosa social dos grupos protestantes. Como podemos observar, memória religiosa do pentecostalismo brasileiro pensa o ministério pastoral a partir das origens ligadas aos missionários suecos, Gunnar e Daniel. Sendo assim, os elementos do passado são ressignificados a fim de legitimar a identidade pentecostal brasileira marcada pela liderança masculina. É isso que a gente está falando a aula toda. Essa memória religiosa é a legitimação da identidade pentecostal brasileira marcada pelo mito fundante de que é uma liderança totalmente masculina. Mas se não fossem as mulheres, meus irmãos e minhas irmãs, não haveria pentecostalismo nacional. De forma alguma, especialmente com a expansão que nós temos hoje. Entretanto, em alguns ramos do pentecostalismo, já se observa, graças a Deus, bendito seja o Espírito Santo, uma reorganização da memória, no sentido de pensar o ministério pastoral também a partir da atuação das mulheres. Então, a gente fica hoje com essa reflexão, olhar o feminino, o meu objetivo aqui hoje foi olhar o feminino, olhar Frida na história do pentecostalismo nacional, de maneira breve, especialmente a questão sociológica da memória religiosa e da recordação. E a gente tem como tarefa ressignificar as coisas, repensar, especialmente dar voz às pessoas e não dar sequência a esse mito fundante do pentecostalismo como liderança autóctone machista, autóctone no sentido de sozinha e masculina no sentido de que só os homens atuar. Nós precisamos reorganizar a história, reorganizar sociologicamente a nossa teologia histórica pentecostal e observar o ministério pastoral também a partir da atuação das mulheres. As mulheres têm mais sensibilidade, têm mais sabedoria que nós, as mulheres têm mais tato, as mulheres são mais emocionais, emotivas, no sentido de mais pertencente, de mais carinhosas. Então, em muitos lugares, a mulher ela vai ser muito melhor do que nós. Vai ser muito melhor do que nós. Isso eu falo não no sentido de que o homem é maior ou menor e a mulher é maior ou menor. Não é nesse fato. É no fato de que existem sensibilidades femininas e existem características masculinas. E são essas pluralidades que fazem com que o Espírito Santo vá atuando no meio do corpo. É o que Paulo fala em Coríntios. Há diferente tipo de dons, há diferentes manifestações e Deus usa a todos. Precisamos revisitar as nossas listas de dons
em Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, em Efésios 4, em 1 Pedro, e ver a atuação das mulheres a partir desses dons. Sabe? Não como o homem é maior ou a mulher é maior. Não, existem características biológicas, psicológicas, sociais, históricas, sensoriais, espirituais, que cabe a nós e cabe a elas, e juntos o corpo trabalha para que a obra de Deus seja estabelecida. E revisitar, 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 não cansar de revisitar. Temos muita coisa ainda para estudar no pentecostalismo brasileiro, temos muita coisa ainda para estudar sobre a Frida e várias outras mulheres. É engraçado que a história oficial ela confirma o fato da primeira mulher batizada no Espírito Santo aqui em solo brasileiro ser Celina de Albuquerque, uma mulher simples. Então são fatos históricos que o Espírito Santo vai marcando e que tornam o pentecostalismo algo sensacional para a gente pensar, estudar e reorganizar. Bem,